Tanto quanto mais as suposições da morte de Michael Jackson são as histórias criadas sobre a morte de Adolf Hitler. Muitas também são as hipóteses sobre o seu retorno à vida para pagar os seus pecados, segundo alguns creem no vídeo de hoje. Falaremos exatamente sobre uma suposta reencarnação de Hitler para aqueles que creem. E antes que você esqueça, deixa seu like e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu sou o Lucas e você é muito bem-vindo ao meu canal. Para a teoria da conspiração, parece não haver nenhuma definição quanto à morte do Adolf Hitler. De 30 de abril de 1945 para cá, muitas suposições foram feitas uma semana depois do seu falecimento. Publicado uma lista do que seria muitas mortes, as teorias de sobrevivência e derrota. Disseram que ele tinha morrido um ano antes, outros que ele estava a caminho do Japão. Uma outra tese é que encontraram e prenderam um nazista, que seria responsável pela morte de Hitler e sua esposa, forjando um suicídio de que o mundo tem notícias. A causa da morte teria sido uma bala na cabeça, e as autoridades russas que conduziam uma investigação disseram não haver provas concretas de sua morte e que Hitler ainda poderia estar vivo em algum lugar. Em 1968, um livro publicado pelo oficial de inteligência soviética atestou que os russos tinham encontrado um corpo feito uma autópsia, confirmando sua identidade, com os registros dentários e mostrando que a verdadeira causa da morte era o cianeto. Mas no início do mês de maio de 1945, quando o fim da guerra europeia estava finalmente definido, as tropas aliadas liberaram os remanescentes do povo, que havia sido alvo do ditador, enquanto seus seguidores procuravam culpar alguém pelo seu fim. Naquela época, os detalhes sobre o que aconteceu realmente não importavam. Bastava saber o que tinha acontecido e pronto, para homenagear o seu fim. O time fez uma cobertura econômica sobre a morte do nazista, assim como repetiria mais tarde para outros vilões, como Osama Bin Laden, por exemplo. A publicação continuaria uma medição sobre a vida de Hitler, como ele chegou ao poder, e como seria o mundo a partir da sua morte. Com tantas hipóteses sobre isso, Hitler tornou-se assunto também no espiritismo. De acordo com religiosos do karma e a reencarnação, proporcionaram a maneira perfeita de realizar a justiça em nosso mundo, recompensando todos os atos e pensamentos de pessoas em outras vidas, para todos aqueles que creem. Não há perdão para o pecado do passado, mas acumulação de dívidas kármicas seguida do pagamento das consequências em outras vidas. Se o homem mau que diariamente faz muitas ações, mas aparentemente desfruta do seu nascimento, isso é dividido em um bom karma, mas que ele deve ser feito em o seu nascimento anterior, ele terá compensação em seu próximo nascimento. Ou seja, sofrerá nas próximas vidas. Deste modo, a recompensação seria a maneira correta de realizar a justiça social. Bom, no caso de Hitler, primeiro temos um ditador que acusou mais de 50 milhões de mortes e muito ódio racional inicialmente vistado aos judeus. Mas além dos judeus, os grupos alvos incluíam poloneses, dos quais 2 milhões e 500 foram mortos, e alguns outros povos eslavos, soviéticas, praticamente prisioneiros de guerra. Romenos também, conhecidos também como ciganos, e outros que pertenciam à raça ariana, os doentes mentais, os surdos, os deficientes físicos, os mental retardados mesmo, sexuais e transexuais, os apóstolos políticos também, entre eles os testemunhas de Jeová. E como social-democrata e comunista socialista também incluso nessa lista. Todos eles foram mortos, diretamente ou indiretamente, pelo ditador. A tortura, a dor, o sofrimento desencadeados estavam na escala mais alta do sistema da história. Vejamos o que as leis das autoridades da vida após a morte têm a dizer sobre isso. Bom, para alguns estudiosos, a lei crítica a ser aplicada a qualquer coisa tão grande e cruéis igual as de Hitler é a lei de causa. E é feito esta lei de universalmente aceita por aqueles que têm informações sobre as consistências de vida após a morte. Também é conhecida em alguns lugares como a lei de kármica. A essência dela e a todo efeito negativo será experimental mais cedo ou mais tarde, por aqueles que têm a causado. Ateísmo, agnotismo seriam totalmente irrelevantes nesses lugares. Porque a lei de causa é feita e se aplica igualmente a todos os seres humanos da Terra, independentemente de crença, tradição, raça, gênero, cultura e nível social de estado e educação. Bom, a parte complicada acontece quando uma pessoa mata, não uma, mas 2 pessoas. O assassino terá que se explicar as consequências negativas 2 vezes, e as autoridades da vida após a morte nos dizem que a lei de causa é feita como uma precisão de matemática. Então essas pessoas sofreriam o mal que praticou também 2 vezes. E a quanto a Hitler? Um auditor que é responsável por matar 50 milhões de pessoas. Bom, se na lei de causa é feito, cada ato negativo tem que ser pago separadamente. Isso inevitavelmente mostrará que Hitler gastaria muito tempo na sarjeta. Então, no que diz respeito a eles, nos seus atos negativos teriam baixado tragicamente suas vibrações. De acordo com as leis da vida após a morte, ele estaria nas regiões mais escuras, porém númeras eras, que seria como uma eternidade. Durante as décadas que sucederam a morte de Hitler, muitos médicos afirmam ter psicografado o karma do ditador, algumas muito intrigantes.
como essa de 1951, psicografia de F. Arterman. Mudanças substanciais na Europa, fronteiras, quais as terras dos mares. Haverá as mudanças impostas na natureza, mudanças impostas pelo homem. Na natureza dará muitas formas e muitas praias. Há muitos mares e muitos montes. Moscou se tornará uma cidade privilegiada, o quanto que Petersburgo voltará a ser a capital da Rússia. Roma se tornará um museu, enquanto Milão se tornará a capital da Itália. Berlim voltará aos esplendores dos anos gloriosos. O mar e o norte pegará muitas terras. Serão sobretudo as praias da Itália e da França, e a Espanha que serão inundadas. A parte alta do Mediterrâneo ferverá como uma panela, enquanto o inverno virá junto com o verão. Uma outra mensagem que Hitler teria enviado do além teria sido pictografada por um grupo de pesquisa única, Frankfurt. E diz: não se salvará nada dessa civilização de consumo, e é justo que seja assim, porque o consumo é uma roda gigante que gira continuamente, e a cada giro produz ânsia e fadiga, cobiça de ter cobiça, de consumir sobre essa plataforma que vem a ficar uma vida angustiada. Em que o médio brasileiro Chico Xavier teria notícias de Hitler em seu pós-morte, mas também não como uma espécie de proteção em relação aos milhares de espíritos que teriam o intuito de se vingar dele. Existem outras teorias a respeito da questão desconhecida sobre a vida pós-morte de Hitler. Alguns até afirmam que ele era conhecedor do ocultismo, até porque a sua artística simbólica do nazismo é um símbolo considerado sagrado, que representa o equilíbrio e expansão de evolução do universo. E é conhecido como há mais de 5.000 anos. Alguns deuses indianos usam este símbolo até hoje. E ele também estará desenhado na porta de entrada de vários templos da Índia. Porém, o Latu indiano e sua ártica divergem no direcionamento de seus traços. A questão aqui é que ele seria interessado em magias, e dizem até que ele tinha ocultista ao seu dispor, que tentaram o uso de hastias, no sentido de destruição e do grande poder magnético pessoal. Eis aqui o motivo para o seu desenho estar no sentido anti-horário. Os kardecistas, os espíritos, encarna para unificar dos pecados, e isso pode acontecer em outros países, que não sejam originalmente daqueles do espírito. Baseado nisso, há quem diga que Adolf Hitler possa ter reencarnado aqui no Brasil. E em outros países ainda dizem que vários outros nazistas e fascistas estão encarnados em nosso tempo atual, o que seria uma explicação para grandes mazalas, que volta a acontecer no mundo assim como nos anos 30. Será? Será possível isso? Ocultista, ditador, alguns dos espíritos vingativos presos no mundo espiritual por uma eternidade. Muitas hipóteses foram levantadas acerca de reencarnação de Hitler. Parece existir um grande desejo da humanidade de que ele seja castigado de alguma forma para todos os males que ele causou. Bom, diante dos nossos estudos, não foram encontradas qualquer base confiável que confirmasse a reencarnação de Hitler, mas o que parece, ele pode estar tentando uma comunicação com os humanos há décadas. Ou pode ser mesmo que ele esteja rondando por aí, e se for verdade. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo e um grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. Fui!